E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Cara, chegou, hein? Chegou o primeiro North London Derby da temporada, ou o segundo, melhor dizendo, se a gente levar em consideração aquele amistoso de pré-temporada, que saímos vitorioso, depois de muito tempo no confronto. Claro, era um amistoso, né? Então não valia muita coisa. Mas dessa vez vale, rapaziada. Dessa vez vale para recuperar a confiança. Uma confiança que tá muito abalada. Depois de péssimos jogos contra Chelsea, depois teve uma vitória contra o Copenhagen, depois um empate do jeito que foi, com sabor de derrota, literalmente, contra o Manchester United. E você pega o seu maior rival, né, que é o Arsenal, em um grande momento, líder da competição, que cedeu empate também no último jogo que teve contra o Sunderland, se bem que esse Sunderland ele tá, cara, jogando demais, né? Eu acho que essa é a grande questão. E um jogo fora de casa, né? Assim, a gente não ganha do Arsenal fora de casa há quanto tempo? Pela Premier League é muito tempo mesmo. Agora, no retrospecto histórico, foi na temporada 18-19 as quartas de final da Carabao Cup, se eu não estou enganado, que a gente ganhou e foi para semifinal. Então, assim, com qual ânimo, né, rapaziada, que a gente tem que ir para esse jogo contra o Arsenal? Assim, algo que dá para trazer aqui, não tem, né, algo que eu possa vir aqui e falar, pô, a gente tem que se animar por esse fator, por esse motivo, pra gente tentar conseguir uma vitória na casa do nosso rival. Mas se tem alguma coisa que sempre acho que valeu nesse confronto, é que o Tottenham ele sempre foi um time que sempre soube jogar contra o Arsenal. Mesmo no passado, quando não tinha um bom time, se comparado a hoje em dia, né, o patamar do Tottenham ele mudou demais. Quando o time não estava bem, na maioria das vezes ele fazia jogo difícil contra o Arsenal, ou ganhava no sufoco, ou empatava, ou acontecia a derrota mesmo. Por um certo tempo sempre terminou à frente do Arsenal, depois que o Arsenal virou um pouco essa chavinha e se tornou o time que é hoje. E mesmo não jogando bem, arrancava vitórias, arrancava empates. E eu acho que isso é algo que a gente pode se agarrar pelo menos para esse jogo. Nem sempre quando o Tottenham estava bem ou chegava num bom momento, às vezes ele conseguia ganhar do Arsenal. Então, sem querer vender ilusões para vocês aqui, rapaziada, o assunto pro jogo é esse. É mais um momento, é mais um cenário que a gente não vai chegar bem pro jogo, mas a gente pode se propor a conseguir algo dentro da casa do nosso rival. É muito difícil, é um clássico, é 50-50. Se comparado à temporada passada, né, quando o Tottenham realmente era um dos piores times, fez jogo difícil contra o Arsenal, perdeu os dois pela Premier League? Sim, perdeu, mas um por 1-0 e o outro por 2-1 quando a gente saiu na vantagem dentro do estádio do Arsenal. O outro fator que joga muito a nosso favor é que se a gente parar para ver a Premier League fora de casa pra gente, a gente é líder. A gente é líder da competição. Então talvez não ter a pressão que teria no Tottenham Stadium pode ser um fator que nos ajude também nesse jogo. Como eu falei, rapaziada, a gente não chega num bom momento para esse jogo. Eu não posso vir aqui e vender ilusões para vocês, mas na história desse confronto, se vocês puxarem, mesmo quando o Tottenham não estava bem, não estava em um bom momento, ele conseguia fazer alguma coisa contra o Arsenal. Então vamos apostar nisso para esse jogo de domingo. Rapaziada, agora bora pro histórico do confronto. Como vocês estão vendo aí, são 61 vitórias do Tottenham, 52 empates e 84 vitórias do Arsenal. 264 gols feitos pela equipe do Tottenham e 306 gols feitos pela equipe do Arsenal, contabilizando ao longo de toda a história 197 jogos entre essas duas equipes, rapaziada. Eu acho que o histórico, ele diz por si só isso daí que eu falei. O Arsenal ele sempre foi muito mais tímido que a gente. E não existe uma grande distância nesse confronto, né? Claro, existe, né, mais de 20, aparentemente, mas, né, eu acho que dá pra gente se propor a se agarrar nisso para esse jogo de domingo. Mas claro, não quero vender ilusões para vocês. O Arsenal ainda é o favorito para esse jogo.
E agora, rapaziada, por último, vamos passar o time titular, que tem lesões, mas acho que não vai mudar muito do que vem sendo nos últimos tempos. Ficaram no gol, ainda continua, Pedro Porro, Romero, que a gente achou que poderia ter tido algo mais sério depois dele sair contra o Manchester United, mas tá tudo bem, tá jogando, foi pra seleção da Argentina, então ainda bem, né, cara, pô, o Romero faz uma grande diferença para um jogo como esse. O Vander vem do lado que tá muito bem também. Aí na esquerda eu acho que dá pra gente colocar aquele asterisco que, pô, Spence ou o Udogie, só que eu acho que o Udogie, cara, ele recuperou uma confiança que ele tinha lá na primeira temporada, quando ele aqui chegou. Recuperou a confiança e o preparo físico também, que foi algo que na temporada passada ele não conseguiu. Só mais no final da temporada, quando ele começou a ser titular nos jogos, na Europa League também. Essa daqui o Spence começou, voltou como titular, só que deu uma caída no nível, enquanto o Udogie tá subindo. E eu acho que nada mais do que certo você jogar com o lateral esquerdo de ofício, que tem o pé bom, em tese, por aquele setor do campo. Então, na minha opinião, tem que ser o Udogie, cara. A gente sobe pro meio campo ele não vai ter nenhuma novidade. É o que é, Palhinha, titular absoluto, Bentancur também, que agora é o titular absoluto, e acho que tem que ser, porque o momento do Sar passou, infelizmente passou. Se dá da culpa do Thomas Frank também, por ter sacado o cara quando ele vinha jogando bem e deixou o Bentancur como titular. E o Xavi Simons, né, rapaziada, talvez vamos torcer para que o Xavi Simons ele tenha guardado todo o futebol dele, que não apresentou nada aqui até o momento, para esse jogo, porque se a gente quiser conquistar um bom resultado, vai passar totalmente por ele. Essa é a grande questão, né? E a gente sobe pro ataque, cara, o ataque eu acho que não tem discussão, tem que ser esse. Odober é o nosso ponto esquerda no momento, é o cara que tá fazendo a diferença, que tá evoluindo. Na ponta direita talvez tenha que ser o Brennan Johnson ainda, porque não tem status de notícia do Kudus, se ele vai estar disponível, né? Tá lesionado desde o jogo contra o Chelsea. E como centroavante, cara, me desculpa, tem que ser o Theo. Por mais que Theo e Richarlison não assumam essa bronca, mas o Theo em menos tempo, né, como eu trouxe no vídeo recentemente, ele contribui muito mais do que o Richarlison, que é um poste dentro de campo. Eu acho que essa é a grande questão. Então acho que o melhor que a gente tem pra domingo é esse time aí. Não sei qual seria a opinião de vocês, rapaziada. Quero que vocês deixem aí nos comentários. E dito isso, bora pro jogo, rapaziada. Bora pro jogo, vamos se agarrar nisso que eu trouxe. Fora de casa, a gente joga bem. A gente joga bem nessa temporada. Como eu falei pra você, a gente ia ser líder se só jogasse fora de casa. Pega a tabela da Premier League, as vitórias que a gente conseguiu fora de casa, os resultados, a gente seria líder. E que o Tottenham, mesmo quando não joga bem, quando não tá num bom momento, consegue fazer algo contra o Arsenal. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. Quem também puder ser membro do canal é um baita de um suporte pra gente. Até a próxima e fui!